Olá pessoal, aqui é o professor Paulo mais uma vez e continuando nossos exemplos sobre análise combinatória, gostaria de falar um pouco sobre anagramas, mais especificamente em anagramas em que tenham letras repetidas, tipo urubu, que eu tenho 3 U's. Como é que fazemos para contar a quantidade de anagramas nesse caso? A gente vai fazer uma coisa bem parecida com o que a gente fez no caso da combinação, né? Da contar os subconjuntos. Eu vou contar como esses U's fossem diferentes, tá? Então, vamos diferenciar esses U's aqui, tá? Diferenciei. E quantas combinações de U's aparecem que, se eu tivesse contado como se fossem diferentes, eu teria contado mais de uma vez? Todas essas. Certo? Perceba que se eu contar como se os U's fossem diferentes, eu contaria todas essas como se fossem anagramas diferentes, mas não são, tá? Porque o U é o mesmo, certo? E quantas vezes eu contei repetido? Exatamente a permutação desses U's, né? Eu queria todas as possíveis trocas desses U's de lugar entre eles, certo? Que é o que está dizendo aqui. A cada novo diagrama eu conto ele repetidas vezes, mas a quantidade de repetições é exatamente a permutação dos diferentes U's. Então basta fazer o quê? Basta dividir os anagramas com U's diferentes por 3 fatorial. Por que 3 fatorial? Porque 3 fatorial é a permutação dos U's. Quando eu trocar cada U de lugar assim, quantas vezes eles podem trocar de lugar? 3 fatorial vezes. Assim a gente pega o total de anagramas que, como se tudo fosse diferente, que seria 1, 2, 3, 4, 5 fatorial, dividido pela permutação dos U's, que seriam 3 fatorial, porque são 3 U's. Resultando assim em 20 anagramas. Caso tenha mais alguma letra repetida, eu vou continuar dividindo. Se aqui em vez de um R fosse um B, ia ter 2 B's, né? Um B repetido 2 vezes. Então, eu pegaria isso aqui, né? O 5 fatorial dividido por 3 fatorial e dividiria por 2 fatorial, que seria dos 2 B's. Beleza? Vejamos alguns exemplos em relação a isso, tá? Vamos resolver essa questão aqui. De quantas maneiras podemos somar 3 números naturais para que somem 7? Por exemplo, eu posso somar o 2 com 3 com 2, 3 números naturais, e eles somam 7. Outra maneira seria somar o 0 com 4 com 3. Nessa questão, consideraremos o 0 como sendo natural. E perceba que se eu trocar esse 2 por esse 2 aqui, continua sendo a mesma maneira. E como faremos isso? Da seguinte maneira. A gente vai considerar cada número natural desse como sendo uma coleção de bolinhas em um saco. Aqui eu desenhei como se fosse esse primeiro exemplo que a gente viu aqui, o 2 mais 3 mais 2. Então nesse saco aqui eu botei 2 bolinhas, nesse aqui 3 bolinhas e nesse aqui 2 bolinhas. Isso aqui realmente dá 7. Por quê? Porque se eu contar a quantidade de bolinhas que tem aqui vai dar 7. Agora, peraí. Sempre teremos 7 bolinhas no total. Quando eu botar as bolinhas todas juntas, tem que dar 7. Porque é isso que diz que a soma de naturais dá 7. Ou seja, quais seriam os sacos que corresponderiam a essa segunda maneira? Seria nenhuma nesse primeiro aqui, 4 aqui nesse segundo e 3 aqui nesse terceiro. Ah, ok. Então, como é que a gente pode contar isso? A gente pode contar isso como se fossem anagramas. Pense em cada coisa dessa como se fosse uma letra, por exemplo. Então, eu estou trocando essas bolinhas e esses mais aqui, ó, de lugar, de forma que vou ter sempre a mesma quantidade de bolinhas e sempre a mesma quantidade de maisinhos. Então, seria um anagrama de que forma? Um anagrama com
9 letras, certo? Que seriam as 7 bolinhas com os 2 maisinhos. De tal forma que dessas 9 letras, 2 são repetidas aqui, com os maisinhos, e 7 das bolinhas. Ficando com isso aqui. 7 mais 2 fatorial, que é o 9 fatorial, certo? Dividido por 7 fatorial vezes 2 fatorial. Resolvendo isso, chegamos à resposta. Vejamos este outro exemplo. Eu tenho aqui um tabuleiro, certo? Com vários pontos. E tem um ponto A e o ponto B. A questão diz o seguinte: se a cada jogada só posso andar ou à direita ou para cima, sem diagonal, e quantas maneiras posso ir do ponto A ao ponto B? Então, eu desenho aqui duas maneiras, uma em azul e uma em verde. A cada jogada eu só posso andar ou à direita aqui ou para cima. De quantas maneiras eu posso sair daqui do ponto A e chegar aqui no ponto B? Vamos ver como fazemos. Solução. Irei ter de andar 3 para cima e 6 para o lado. Por quê? Porque eu contei aqui onde é que o B está. Eu vou ter que andar aqui para esse e para esse. Alguma hora eu vou ter que andar 3 para cima e vou ter que andar também 6 para o lado, que é para chegar aqui no final. Então, todas as maneiras de chegar do ponto A ao ponto B, eu posso ver como sendo algo dessa forma aqui. Uma sequência de direitas e cima, de tal forma que eu vou ter 6 direitas e 3 cimas. Ok? Dessa maneira, para eu contar a quantidade de maneiras, basta eu contar a quantidade de permutações. Então, quantas setinhas eu tenho aqui? 6 mais 3, 9. 9 fatorial dividido pelas 6 repetidas à direita e 3 para cima, certo? Resultando nisso aqui. Continuando nossos exemplos, né? A gente pode fazer exemplo de outras coisas, mais especificamente em erros comuns nas combinações. Então vejamos estes exemplos aqui, ó. Considere um grupo formado por 7 homens e 8 mulheres, do qual devemos selecionar uma amostra de 6 pessoas. Quantas amostras diferentes são possíveis se ela tiver que conter pelo menos 3 mulheres e pelo menos 2 homens? Então aqui eu pego um grupo com 7 homens e 8 mulheres, certo? Eu quero saber quantas maneiras eu posso selecionar 6 pessoas aqui de forma que nessas 6 pessoas tenham 3 mulheres e pelo menos 3 mulheres e pelo menos 2 homens. Então, como é que podemos fazer? A gente pode utilizar contar dessa maneira aqui, que seria o quê? Primeiro como é que se formariam 6 pessoas com pelo menos 3 mulheres e pelo menos 2 homens? Só tem duas maneiras, né? Tipo, sendo 4 mulheres e 2 homens ou sendo 3 mulheres e 3 homens. Percebam que isso aqui gerará o quê? Maneiras disjuntas de eu contar, né? Esses conjuntos aqui, ó, são disjuntos, tá? Porque não tem como um com 2 homens e 4 mulheres ser igual a 3 mulheres e 3 homens, tá? Então, eu vou somar esse cara aqui, que eu vou contar, com esse cara aqui. E como é que fazemos para contar cada um deles? Aí a gente usa, sim, o princípio da multiplicação, que seria a quantidade de maneiras que eu posso selecionar essas mulheres, vezes a quantidade de maneiras que eu posso selecionar estes homens, certo? Essas mulheres, como a amostra não importa de eu escolher, tipo, primeiro tal mulher e segunda tal mulher, ou então trocar essa mulher, a gente vai contar dessa maneira, como a gente já viu, da mesma maneira para os homens. O que é isso aqui? 8 fatorial vem das 8 mulheres, tá? E a gente não está escolhendo aqui 4 mulheres, então vai ficar 8 menos 4 fatorial. E por que tem esse outro 4 fatorial aqui? Justamente porque a ordem não importa. Então eu estou dividindo pela permutação das 4 mulheres. Certo? A gente já falou disso, tá? Da mesma maneira para os homens. Tenho 7 homens, 7 fatorial, 7 menos 2, escolhendo 2, né?
E divido por 2 fatorial porque a permutação desses dois homens. Da mesma maneira aqui, tá? Resolvendo isso, a gente vai desenvolvendo, vai ter isso aqui. Desenvolvendo mais, chega a resposta. Agora, por que eu falei que tem erros comuns nesse tipo de questão? Porque uma coisa que pode assim ser bastante tentadora de se fazer é de se contar desta maneira aqui, ó. E ela não gera uma maneira correta de se contar, tá? Esse cara aqui é bem diferente, ó, do anterior, que era 3.430, tá? E por que o que é isso aqui que eu botei assim? Por que que o pessoal costuma errar? Porque eles pensam assim, ah, preciso ter pelo menos 3 mulheres e pelo menos 2 homens. Então bota 3 mulheres, 2 homens e aqui pode ser qualquer um dos dois, né? Ou homem ou mulher. E vai multiplicar tudo. Mas aqui você está contando repetidas vezes algumas coisas. Que coisas são essas? Por exemplo, se aqui fosse um homem, tá? Suponha que aqui seja um homem. Eu estou contando a ordem entre esse homem e essa dupla de homens. Por acaso, se esse homem aqui tiver aqui, eu vou contar de um jeito. Se esse homem aqui tiver do outro lado, eu já vou contar de outro. Então isso aí vai gerar repetidas vezes e não vai dar certo a minha conta, tá? Para quem quiser mais explicação sobre isso, pode ler no livro de análise combinatória e probabilidade que está lá no site, tá? Acho que é no capítulo 2, se não me engano. Continuando, outro exemplo é o seguinte: de quantos modos podemos dividir 8 pessoas em grupo de 4 pessoas cada? Então, parece simples. O primeiro grupo pode ser escolhido dessas maneiras aqui, tá? A gente seleciona 4 maneiras, não importa a ordem das pessoas, o grupo vai permanecer o mesmo. E o segundo, tendo escolhido o primeiro, só tem uma maneira que é com as 4 pessoas restantes, né? Então você pode dizer assim, ah, então vão ser 70 maneiras. Não. Por quê? Porque 70 maneiras é as maneiras de eu escolher o primeiro grupo e o segundo grupo, dizendo, ah, esse é o primeiro e esse é o segundo. Mas se eu trocar, tipo, escolher 4 pessoas para o primeiro grupo, do jeito que tem aqui, ó. Escolhi pessoas X, Y, Z e W para o primeiro e o restante para o segundo. Beleza. Mas isso é a mesma coisa de eu escolher o quê? X, Y, Z e W para o segundo e o restante para o primeiro. Por quê? Porque quem está dizendo que existe um primeiro e um segundo grupo sou eu aqui na solução do problema. Na verdade, a ordem do grupo não importa, eu só quero dividir em dois grupos. Certo? Então, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que pegar essas 70 maneiras, que é como se a ordem dos grupos importasse, e dividir pelas permutações entre os grupos. Eu só tenho 2 grupos, né? Então eu só contei duplicado, porque ou pode ser, por exemplo, pegar um marca-texto. O grupo aqui amarelo e o grupo azul, eu contei de um jeito. Ou então ao contrário, né? O grupo azul e o grupo amarelo. Tá? Então por isso que eu divido por 2, porque eu contei 2 vezes cada, assim, tipo como se fossem diferentes. Mas isso aqui são 2 grupos iguais, tá? Só mudei a ordem. Então dessa maneira eu pego os 70, divido por 2 e tenho 35 modos diferentes. Ah, mas se fossem os 3